Oi, oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um relato que eu recebi de uma seguidora, que o nome do relato é A Minha Sogra Maledite. E bora lá pro relato. Oi, Cris, meu nome é Clara, sou de São Paulo, e meu relato hoje é sobre a lição aprendida no pior momento. Bora lá. Minha infância não foi muito boa. Sofri muito e passei por muitos traumas na vida. Então eu cresci, estudei bastante e acabei me casando em 2019. Eu e meu esposo e todos da família dele éramos muito unidos. Morávamos todos no mesmo bairro. Eu e a minha irmã éramos muito parceiras para tudo. Mas ela morava em um outro bairro e o restante da minha família morava em uma outra cidade. Eu sempre fui fiel aos meus costumes. Sempre fui cuidadosa com meu esposo e com a minha casa. Nunca deixei a desejar. Quando eu terminava de fazer minhas coisas, ia para casa da minha sogra, jogar a conversa fora e fazer. E de vez em quando a gente tomava umas cervejas, até meu esposo chegar do trabalho. Como morávamos todos perto, aquele momento era muito bom. Mas nem sempre as coisas são como queremos, né? De repente comecei a perceber certas coisas muito estranhas acontecendo na minha casa. Minhas peças íntimas sumindo do varal, peças íntimas do meu esposo também desaparecia, entre outras coisas. Foi nessa época de 2022 que eu engravidei. Eu e meu esposo ficamos muito felizes, porém percebi que muitas pessoas não ficaram. Achei que fosse coisa da minha cabeça, mas não era. Muita gente odiou a notícia. Começaram a mandar mensagem para o meu esposo e para os familiares dele, dizendo que o filho que eu estava esperando não era dele e que toda vez que ele saía de casa um outro homem entrava, entre outros comentários maldosos. Com tudo acontecendo, comecei a sentir dores fortes no pé da barriga. E um desses dias, minha sogra me deu algo para beber. Eu acabei bebendo. Horas depois, passei muito mal, fui ao hospital e, infelizmente, acabei perdendo o bebê. Eu já estava indo para o terceiro mês de gestação. Sofri por muito tempo, porque eu queria muito aquele bebê. Mas mesmo com toda a dor, entreguei tudo nas mãos do Senhor. Alguns meses depois, decidimos nos mudar para tentar viver melhor, longe da família, confiantes que as coisas iriam melhorar. Mas foi aí que comecei a viver os piores dias da minha vida, ainda em 2022. Tudo começou a dar errado depois que surgiu feridas nas minhas mãos, ao ponto de parecerem pele de sapo. Tive desmaio, enfrentei traições, humilhações, mas em meio a tudo isso, o que mais afetou foi a minha mente. Gente, e é a pior coisa do mundo. Eu escutava, eu escutava grito na minha cabeça 24 horas por dia, eu estava quase enlouquecendo. Logo em seguida, meu esposo se envolveu com uma outra pessoa no trabalho, abandonou, e com todos aqueles problemas sozinha. Peraí, gente. Logo em seguida, meu esposo se envolveu com uma pessoa no trabalho e me abandonou, com todos aqueles problemas sozinha. Foi muito difícil. Tentei desabafar com minha irmã sobre tudo aquilo e ela percebeu que realmente eu não estava bem. Não estava mesmo. Eu só queria aliviar toda aquela sensação, toda aquela dor que eu sentia. Cheguei até a pensar em usar droga para aliviar minha mente, mas graças a Deus nunca consegui usar nenhum tipo de droga, nem cigarro. Meu vício era apenas a bebida mesmo. Minha irmã me deu vários conselhos que sigo até hoje e ela foi minha maior inspiração naquele momento. Nesse período eu morava sozinha e continuava trabalhando. Um dia entraram no meu quintal, roubaram todas as minhas roupas do quintal e depois arrombaram a janela da minha casa e pegaram as minhas peças íntimas. Fiquei muito assustada, mas continuei ali. Alguns dias depois, comecei a adoecer muito, a ponto de não ter mais força nem para levantar da cama. Emagreci muito e já não podia mais morar sozinha. Fui para casa da minha irmã. Ela trabalhava, mas teve que parar para cuidar de mim. Minha mãe veio da outra cidade para ajudar, porque eu não conseguia nem ficar em pé, nem ir ao banheiro sozinha. Eu desmaiava o tempo todo. Eu vivia tomando remédio para dormir, mas não adiantava nada.
Passava a noite todinha em claro. Imagine como estava minha cabeça naquela situação. Eu sempre fui uma mulher independente, trabalhadora. Essa história, conto essa história hoje com lágrimas nos olhos, porque passei muito perto da morte e vivi cada momento como se o tempo tivesse parado. De repente, em uma manhã, tive uma febre muito alta e nada aliviava. Parecia que eu iria morrer naquele. Parecia que eu ia morrer a qualquer momento. Na verdade, eu já estava era com um cheiro muito forte. Minha família entrou em desespero. Era uma semana santa. Minha irmã, já desconfiando do que poderia ser, me levou em uma casa de candomblé. Porém, em dias de Semana Santa, eles não atendem. Mesmo assim, a mãe de santo veio até mim, olhou para mim e disse: "Pelo menos irei rezar para que você aguente." Ela rezou, a febre saiu na mesma hora. Tive uma melhora momentânea naquele dia, mas logo depois voltei a piorar. Não sei explicar o porquê, porque eu ainda estava viva. Meu esposo descobriu a situação, ficou do meu lado. Acho que a consciência dele, depois de tudo que ele tinha feito, a consciência pesou. Até que um dia passei por uma pessoa que joga cartas. E lá descobriram que tinham lançado algo contra a minha vida, ou seja, demanda, né? Jogaram contra a minha vida para me matar. Disseram quem era a pessoa e explicaram que eu precisava fazer um trabalho para desfazer aquilo. Caso contrário, eu morreria. Então eu fiz o trabalho. 7 dias depois, comecei a ver vultos, coisas indo embora, saindo, sabe? Fui melhorando. Parecia que tinha tirado um peso enorme de cima de mim. Depois de tanto tempo, finalmente consegui dormir em paz. Em 2024, decidi voltar com meu esposo. Ainda não tínhamos filho, mas estávamos vivendo bem, graças a Deus. Hoje vivo no meu mundo, mais familiares, não aceito mais familiares dele na minha casa. Pelo jeito, eles não andam muito bem. Eu sempre oro por eles. Apesar de tudo, o que fizeram, apesar de tudo que fizeram, eu não guardo mágoa. Apenas não aceito mais em minha vida. Lá na Mãe de Santa, onde eu fui, me disseram que minha sogra tinha feito tudo aquilo, mas eu ainda tinha dificuldade em acreditar, porque nunca fiz nada contra ninguém. Nunca traí meu esposo, como disseram nos comentários. Era tantas, eram tantas pessoas que me odiavam sem eu fazer nada, mas tudo isso serviu de aprendizado. Por isso digo sempre: reveja com quem você anda, porque o único quem podemos confiar de verdade é em Deus. Eu quase paguei com a minha própria vida por causa de boatos inventados. As pessoas poderiam ter tido um pouco mais de bom senso e pelo menos para descobrir a verdade. Tudo isso aconteceu por inveja de alguns e por uma sogra que queria se livrar, né, da nora para proteger o filho. A maldade está em todos os lugares, independente de quem você seja. Por isso, fique sempre atento, porque muitas pessoas querem se livrar de você sem nem menos tentar entender a verdade. Gente, fica essa história como aprendizado, né, pra gente que confia em todo mundo, acha que todo mundo é bonzinho, né, só porque demonstra ser uma pessoa boa. Mas a vida é essa aí. É uma história de aprendizado. Sirva de aprendizado para nós. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Deixe o comentário de vocês aí no vídeo. E curte o vídeo e manda seu relato para mim ler aqui no próximo vídeo. Um beijo.